Olá, estamos começando mais um Miolo de Podcast, um podcast original da TV Unifor. Lembrando, toda terça-feira, a partir das 20 horas, ao vivo nos canais da TV Unifor na internet. E hoje eu chamei para conversar comigo dois atores, na verdade, dois advogados, professores e atores. Márcia Sucupira e meu amigo de longa data, Roberto Real. E aí, tudo bom vocês? Tudo maravilhoso. Tudo bom, ótimo, Roberto? Tudo bom. Eu conheço o Roberto desde 89 quando nós fizemos Ciências Sociais aqui na Unifor. Ciências Sociais na Unifor, que acho que nem tem mais esse curso aqui na Unifor, né? Acho que não. Não tem mais não. Mas foi excelente, né? A Unifor completamente diferente e a gente viu como cresceu, como desenvolveu, ainda bem, né? E tu foi professor depois, né? Depois fui professor aqui na Unifor, de 2011 e 2013, aqui. E a Márcia também eu sou ex-aluna aqui da Unifor também. O maior orgulho do mundo. Em 89 eu entrei aqui na Faculdade de Direito. Ao mesmo tempo que eu estreiei no teatro, eu entrei na Faculdade de Direito. E aí depois eu voltei para cá para fazer parte do grupo de pesquisas e estudos em direitos culturais do professor Humberto Cunha, que é vinculado ao PPGD da Universidade de Fortaleza. E eu fiz, a minha primeira especialização foi aqui também. A gente fundou aqui o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, né? Então... Essa tua especialização foi quando, Roberto? Direito Público, logo após 90 e acho que 95. 96 foi quando começaram as especializações aqui na Unifor, né? Tinha como aluno, veja só, a minha sala tinha um professor Zainito Holanda, Jorge Hélio. Nossa! Veja só com quem eu estava do lado. Né? Eu passei pela mesma coisa, eu fui fazer uma especialização em Direito Processual Penal e meus colegas eram Judicael, era Humberto Ibiapina, Sérgio Miranda, que maravilha! Eu tinha acabado de sair da faculdade, né? 2 anos depois, entro na pós-graduação e meus colegas foram meus professores. Né? Sensacional, do mesmo jeito. Grandes professores. E tu fez especialização aqui também? Eu fiz mestrado na UES. O meu mestrado foi na Unicristos. Aí eu fiz uma especialização na Unicristos e o mestrado na... Comecei o doutorado aqui, né? Começou o doutorado? Comecei, mas aí fiquei grávida da segunda filha. Tu tem 2 filhos? Tenho um filho mais velho que é formado aqui em engenharia civil. Qual o Gabriel 27. O Gabriel tem 27? Tu tem filho? Ai, mas eu tenho a Luísa. Tenho um filho de 27 também. anos. Eita, Paulo, meu filho e minha nora. Aliás, eu brinco, né? Porque minha mãe é da primeira turma de administração aqui da Universidade de Fortaleza. Então, a minha mãe é graduada aqui, eu sou graduada aqui, e o meu filho, se não fosse aqui, ninguém era bacharel em nada. Formou muita gente, né? São 3 gerações lá em casa, 3 gerações que são da universidade. Aliás, Roberto só tem uma filha, aliás, de 8 anos. Aliás, para quebrar um pouco aqui do protocolo, da formalidade, né? Eu tenho uma filha, inclusive quero mandar um beijo para ela. Meu Deus. Né? O meu amor, a Liz, né? Liz Pinheiro de Real Linhares, deve estar vendo a gente agora aqui. Liz, né? Liz com Z. Eu vou mandar um para mim, a Maria Sofia também. Né, que tem 12 agora, que tem me acompanhado nessa temporada do teatro todos os dias do espetáculo. Ajuda em tudo, desde a contra-regra até na maquiagem das atrizes. Né? Eu vou mandar um beijo para minhas filhas, Luísa Maria e Lara Maria, para Lenilza Maria, minha mãe, para Liana, minha esposa. Programa sensacional. A hora do beijo, você mandar um beijo para quem, né? Sensacional. Essas pessoas vão assistir a gente, né? Exatamente. Ou estão assistindo ou vão assistir. Pelo menos. Esse beijo tem um endereço certo. Esse beijo vai, né? Bom, vocês são advogados, professores e paralelamente, aliás, antes de serem advogados e professores, já eram atores, né? Isso. Já. Quando é que começou, Roberto, isso na tua vida? Na verdade, assim, tudo, vamos dizer assim, a sementinha mesmo foi em colégio, né? Porque sempre tem as apresentações, litero-musicais, e quem quer fazer não sei o quê, quem quer fazer o dia do índio, tinha apresentação. O dia da pátria, né? E era uma época que sempre acontecia. E eu me vi, sempre fui um menino muito tímido, mas me via nas horas das apresentações, me via à vontade, digamos assim, né? É mesmo? Me via quando estava
me amostrando no bom cearês, né? Quando estava me amostrando, eu me sentia bem. E eu sempre tive uma facilidade muito grande de imitar tipos, vozes, né? Imitar os professores no final do ano do colégio. Tinha festa a imitar os professores, a imitar os candidatos à presidência. Hoje eu imito o ministro do STF, né? Pede, viu, Armando? Pede para ele fazer o ministro, por favor. Aí, quando eu comecei a fazer teatro, foi de fato antes de fazer o vestibular. E aí comecei a fazer as oficinas de teatro no Teatro Zé de Alencar, tinha outros professores de teatro, né? O Raimundo Falcão, né? E, enfim, foi encontrando o teatro nesse sentido, até que inclusive caí, no melhor sentido da palavra, no grupo da Comédia Cearense. E lá, a Comédia Cearense, de fato, foi e é uma grande escola para quem passa ou está por lá, né? E assim fiz muitas peças de teatro, né? Aqui na minha vida, na minha trajetória como ator, né? Do Príncipe ao Coelhinho, ao Caçador, a São Francisco de Assis. Qual era o colégio que tu estava? Eu estudei primeiro no Colégio 7 de Setembro, né, do maternal até mais ou menos a sétima série, né, que hoje não se chama lá no mais centro, né? No centro. Depois estudei no Santo Tomás de Aquino e depois no Marista, né? Fiz meu segundo grau todo no Colégio Cearense Marista. E tu, Márcia, quando é que tu começou essa vida de artista? Eu comecei no balé, né? Que acho que a gente que é menina, quando dança, né? Tem a questão dos festivais. Eu comecei aos 6 anos. A minha primeira apresentação de dança e de balé com a Dilma Smith. A academia dela era no Ideal Clube, assim, em cima, na parte de cima. E aí eu fui me envolvendo. E aí, realmente, na escola, você vai aparecendo as possibilidades e você vai se colocando, você vai se apresentando. E aí, quando eu mudei para o Colégio Batista, eu fiz o meu, vamos dizer, o primário, né, no Colégio Santa Cecília, de Freiras. Onde e aí depois... Minha filha estuda hoje em Isso, dia, no Colégio Santa Cecília. Lá era mais... Era uma coisa menor, tinha teatrinho e tudo, mas não tinha a proporção que tinha quando eu fui para o Colégio Batista, que tinha o clube de teatro do Colégio Batista. Entendi. Que era uma agremiação. E os professores vinham de fora. Então, eu fui aluna do Fernando Piancó, eu fui aluna do João Neto, no Colégio Batista. Aí, quando eu vi aquilo, eu disse assim, eu gosto disso, isso é uma coisa que eu quero fazer. Sim. Inclusive, era minha contemporânea nessa época, por exemplo, a Paula Tesser, que é cantora, era minha colega de sala. E, assim, dessa turma que a gente tinha lá, saíram grandes talentos. O próprio Marcos Flávio é músico do Rebento, formado em música na UES, é médico, mas é músico também. Então, assim, era uma turma que tinha essa potencialidade e o colégio dava esse espaço completamente dissociado da questão da sala de aula. A minha filha, a Luísa Maria, a mais velha, ela estudou no Santa Cecília, ela ama aquele colégio, tá entendendo? E ela fazia aquelas peças de teatro com o tio Marcelino. Sim. Maravilhoso, Marcelino Câmara. Eu não sei se ele ainda está lá. No Santa Ele Cecília. tem a própria escola dele e ele tem um espetáculo grandioso no José de Alencar, né? Ele sempre faz musicais. Mas eu só sei que eu sempre acompanhei o tio Marcelino em tudo que é canto. O Santa Cecília é tradicional, né? Ter isso na grade. Né? Inclusive, próxima semana ela vai estrear, digamos assim. Oh, meu Deus. A Luísa, minha filha, ela foi como é o da fábrica de chocolate? O Wonka. William Wonka. Ela foi Willy Wonka na fantástica fábrica de chocolate. Né? E era muito legal. Agora eu só achava chato porque passavam 6 meses se preparando e tudo mais. Para ter uma apresentação. É legal até o dia em que, como eu, que estava cursando Direito aqui na universidade, e aí chegou a novela Tropical Aliente, eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, agora eu vou largar o Direito e vou ser só atriz. Aí nesse momento deixa de ser engraçadinho, né? E a família entra em pânico, né? Liga todo mundo uns para os outros, a menina enlouqueceu, a menina agora quer ser só atriz, ela não quer mais fazer direito, né? Então, assim, tem que ver, assim, que a gente meio que tolera, o filho faz teatro, se apresenta no balé, você leva para o festival, você paga a fantasia, até o dia em que ele disser, eu vou ser artista profissional. No dia que essa temática disser, eu vou deixar uma profissão convencional e vou assumir a arte, aí toma uma proporção diferente para tudo. Porque
Não é uma carreira fácil. Não. Para quem é fora do eixo do Sudeste, Sul, né? É mais difícil ainda. Né? Mas eu acho que foi mais difícil, sabia? Eu acho que hoje, com essa democratização da internet, está muito Sim. bom para você fazer. Você vê os colegas da gente assim com minisséries nos streams. Eu acho isso a coisa mais sensacional do mundo, né? Agora o que eu acho que é culpa nossa. A gente estava conversando aqui, a Márcia, que essa geração de hoje é uma geração mais tanto quanto descansada, né? A nossa foi uma geração que tinha mais sangue no olho, até pelas poucas possibilidades. Eram poucas, a gente tinha que lutar atrás. Cavar, né? Tinha. Mas o fato dessa geração ser mais descansada não é culpa dessa geração que era mais casca grossa, né? Porque é a gente que forma essas pessoas, né? Sim, excelente questionamento. Né? Eu acho que eu estava, você falando isso, eu estava questionando exatamente isso, né? Porque você falando da geração Z, né? Porque essa geração Z, porque não sei o que, e eu fiquei aqui comigo, rapaz, mas esse povo, como diz o cearense, né? Esse povo ficou assim porque deixaram e ficou assim, né? Fomos nós, muitos de nós, digamos assim, até para que não, eu não quero que meu filho, minha filha passe porque eu passei. De pegar um ônibus não sei aonde, para o terminal, ou então andar não sei quantos metros porque isso é perigoso agora. E a gente deixou meio que, né, deixar se virar em algumas questões, né? De ônibus para tudo que é canto. Minhas filhas nunca andaram de ônibus. Quando eu disse, eu vou fazer teatro mesmo, aí a minha mãe disse assim, mas não vai pegar o carro para teatro. Aí eu falei, tá, então eu vou pegar o Conjunto Ceará Aldeota, nunca me esqueço. Ensaio, terminava 10 e pouco da noite ali na Arena. Sim. Né? Na Barão de Estudo, tinha o ônibus que vinha, que parava onde eu morava, era o Conjunto Ceará Aldeota. Só que o Conjunto Ceará Aldeota, ele vai até 9 horas da noite. Depois, você tem que fazer toda a reza que você puder para ele passar, porque ele vai passando assim, de 1h30, né? E os ônibus pareciam assim uns chegadinhos. Eu pegava o teto, o chão era furado, você ia assim equilibrando. Mas eu disse, eu vou fazer esse teatro e vou de ônibus e vou voltar à noite de ônibus. Na Unifor, era o campus do PC Unifor, porque eu morava na Parquelândia, pegava lá na Juvita Feitosa o campus do PC Unifor. Eu pegava o Grande Circular e depois Luciano Cavalcante, que vinha para cá. Era longo. E a gente vinha, sabe? Vinha mesmo. Porque não tinha outra opção, né? Não. E assim, tinha desejo a gente também, tinha muito desejo com segurança, das coisas, né? mas não tinha preocupação com a segurança como temos também... hoje, né? Assim, na verdade, eu acho o seguinte, é o seguinte, a geração dos nossos pais pegou um momento muito tranquilo em relação à segurança. Sim. E eles não perceberam que as coisas pioraram com a gente. É verdade. E na cabeça deles era tranquilo como era na época deles. É verdade. Sim. Só que a gente já viu que era mais perigoso. Né? E a gente trata os nossos filhos com o perigo que a gente viveu. Isso é verdade. Tá entendendo? É verdade. Né? E com o que a gente vê na mídia, porque hoje em dia, essa mídia instantânea, porque antes você precisava esperar um jornal rodar, saber de uma notícia, quer dizer, havia um delay, né? Não era em tempo real. Hoje acontece um assalto ao lado de onde você mora. 5 minutos depois você é capaz de você tá ter no grupo do condomínio em 1 minuto, o entendeu? Cabeto, né? Aquele... Eu vi aquele médico, né? Que foi secretário de saúde. Roberto, e tu chegou a dizer que ia ser ator? Ou nunca desistiu isso? Então, teve um dilema mais ou menos parecido com o da Márcia, porque assim, eu também fiz o teste para Tropicaliente, mas do primeiro momento não fui chamado como ela foi, né? Mas como a Globo tinha a história das imagens de arquivo, quando passaram-se assim uns meses, aí eu recebi um telefonema, que lá naquela época, celular, nem pensar, né? Era 223-8557, lembro o número da minha casa. Aí atendi o telefone, eu pensei que era até trote, né? Roberto Jabor da Globo ligando, eu queria falar com o Roberto e tal. Aí era dizendo, olha, gostamos do seu teste, e tem um papel numa próxima novela, mas é pequeno, mas assim, nós não pagamos passagem de avião e nós damos uma estadia e uma ajuda de custo. Aí você com a sua família, aí eu tô na Globo, né? Sei exatamente o que é isso. É o meu momento. 1990 e pouco, né? 92. Foi 92, mais ou menos. 91, isso. 92. E aí, obviamente, quando eu fui estabelecer um diálogo familiar, né? Aí tem todos aqueles estereótipos
Sim. e que parte na cabeça dos pais de que o Sim. mundo artístico, o perigo que é, Ah, meu Deus. e você sozinho, É. e o assédio, que existe, mas né, como existe em todas as profissões. Exatamente. Né? É. E aí, enfim, né, houve um certo boicote implícito ali para mim, né, e eu, para me virar sozinho, não tive Não teve condições. essa marra suficiente É. para ir para o Rio de Janeiro, né, nesse Então sentido. quer dizer que tu teve. Porque uma coisa é fazer a novela aqui em Fortaleza. É uma e tudo coisa mais, aqui. no Já é Carrefour. complicado. É. Né? Imagina ter que ir para o Rio de Janeiro fazer uma ponta na novela. Sem conhecer ninguém, o papel, sabe-se lá qual era pequeno, né? Mas sem conhecer ninguém, sem ter referencial de ninguém. Porque tem um tio que mora lá, era outra Cara, história. esse cara é né? um sacana, viu? Pois Esse é. cara é um sacana, porque ele fazia uma proposta dessa, dizer que não vai. Cara, Na ele cabeça, não tá na querendo, cabeça né? de um menino, isso. É, né? isso é sacanagem. Uma bomba atômica, É uma né? bomba Com atômica. certeza existiam outras pessoas lá no Rio de Janeiro que ele podia oferecer. Sem dúvida alguma. Aí ele plantou lá uma ilusão na cabeça da pessoa. E Total. tal. Mas de qualquer forma, também tu teve essa chance. De repente, se tu tivesse mais marra também, né? Mas enfim, mas eu nunca larguei, digamos assim, o mundo artístico, né? Porque, assim como eu disse no início, eu me sentia à vontade quando eu, né? Embora muito tímido, né? Como sou tímido, mas hoje eu sei driblar, digamos assim, a minha timidez e utilizar técnicas do teatro, inclusive, na minha profissão, né? Então, numa audiência, eu me sinto muito à vontade, me sinto ótimo, porque ali é meu palco, né? Então, eu sou um outro, tanto que tem ex-alunos que já me... Professor, era o senhor que estava ali. Né? Porque nós assumimos, de fato, outra persona quando estamos numa audiência, no púlpito, onde quer que seja uma sustentação oral, né? Mas eu nunca deixei a arte, né? A arte cênica sair, digamos assim. De alguma forma sempre tinha um convite, uma leitura dramática no Ideal, uma leitura dramática no Zé de Alencar, tem uma peça infantil com o Haroldo Serra, outra não sei onde. De alguma forma o teatro sempre... Tanto que eu fui morar em São Paulo um tempo e estudei muito e me especializei em propriedade intelectual. Hoje eu dou muita assessoria a produtora de cinema, a produtora de publicidade, a artistas, a técnicos em espetáculos, a entretenimento, a eventos que vão acontecer, né? Enfim, essa área aí da arte, do entretenimento, do direito... O momento mais marcante da vida de vocês como artista? Foi algum, dois, assim... A Márcia já fez Globo, né? Já apareceu no Globo. Eu fiz Caceta e Planeta, né? Mas é marcante mesmo, assim, porque... Não, eu acho que o momento mais marcante que eu posso lhe dizer, que eu vivi, é isso que eu tô vivendo agora. Eu acho, assim, que eu não esperava... Se dissessem para mim, Márcia, você com 50 anos vai voltar aos palcos e vai ter casa lotada lendo Nelson Rodrigues. Só para contextualizar, né? Tanto a Márcia quanto o Roberto, eles fazem parte do grupo Comédia Cearense. Isso. Né? Que hoje, durante esse mês, estão encenando, é assim que fala? Uma temporada, né? Uma a gente temporada, tá com uma temporada com Um Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Isso, uma peça do Nelson Rodrigues. Começou no dia 3 de maio, foi isso? Começou dia 3 de maio. E foi todos os sábados, menos o dia 10, né? 17. Isso. Menos o dia 17 e casa lotada. Não tem onde sentar. E eu fui do dia do segundo, acho que foi do dia 10. É isso. Porque eu deixei para comprar na quinta-feira pro da estreia, não tinha. Sim. A estreia esgotou 2 dias antes. Aí eu vi, e tá lotado, ou seja, uma peça extremamente densa, complexa e não sei o que e tal. E o Roberto é o ator principal, né? Digamos assim, o Erandi. São dos ele é o ator principal. É um núcleo, né? E a Márcia também faz parte. É um trio, né? São 4. É o pai, as pai, 2 filhas e o genro. Erandi. Arandi. Arandi, a Selminha. Isso. A Selminha que é Manuela. Para Manuela, que é nossa colega. Né? A Dália, que é feita por ti. Isso. Né? O pai, que é o Aprígio. O Aprígio. Que é o Hildo. Hildo Mota. Um excelente ator. O Grupo Mirante. É o grupo de protagonistas. Isso. E é massa, porque eu cheguei muito cedo, né? Aí vi pouca gente na minha frente. Né? Aí, de repente, na hora que eu olho pra trás, aquele já tá lotado. E quando eu fico imaginando, deve ser uma emoção do caramba, né? E aí? É uma emoção. É por isso que eu tô lhe dizendo assim, a Márcia fala um momento. Não posso deixar de dizer que esse momento que eu tô vivendo agora,
Claro que eu tive muitas experiências legais com teatro. Eu participei da montagem de uma das casas de arte mais bonitas daqui, que é o Alpendre. É o Alpendre Casa da Arte, Pesquisa e Produção, que ficava ali ao lado do Poço da Draga, que juntou cineastas, teatrólogos, bailarinos, fotógrafos, os maiores nomes da expressão da cena artística. Nós fundamos essa organização não governamental, e dessa organização veio uma produção de cinema, de teatro-dança, de documentários, que é assim inimaginável. Então, assim, eu posso dizer também que teve essa experiência assim, riquíssima. Teve também o Andanças Companhia da Arte, da amiga Andréa Bardavil, que eu fiz parte dessa companhia de dança. Chegamos a viajar para São Paulo para fazer a apresentação no Sesc Ipiranga, através de edital. Então, assim, não é fácil uma companhia de dança daqui ter esse tipo de apresentação, mas eu posso dizer que dessas experiências, viver esse momento que eu estou vivendo agora, é lindo, porque eu vou dizer, os meus filhos não tinham me visto no palco. Legal. Nem o meu filho mais velho, porque eu deixei o palco antes dele nascer, e nem a minha filha mais nova. E eu posso ver os meus filhos na plateia e eles podem um dia dizer assim: a minha mãe era uma atriz de teatro, ela fez Nelson Rodrigues, sabe? Eu acho tão bonito poder deixar isso para eles, porque eles não tinham essa ideia de mim, eles não conheciam essa parte de mim, e eles puderam conhecer. Então esse momento para mim é um momento mesmo bem emblemático. E Caceta e Planeta na Globo também. Caceta e Planeta era sensacional, gente, era sensacional. Gente, eu ria da hora que eu entrava naquela van, a hora que eu terminava. Né? Porque eles vão contando piada. Eu tive alguns momentos marcantes, né? Na minha carreira como ator. Eu posso citar a primeira peça do Instituto Dragão do Mar, a primeira peça mesmo, né? Inclusive de um grande amigo, Daniel Dias, que mora no Rio de Janeiro, também formado em Direito, mas mora no Rio e dirige várias estrelas da Globo, que foi Europa, França, Bahia. Lembro demais. Nesse projeto, eu inclusive tive oficinas com Paulo Outram, né, com Antunes Filho, com Domingos Oliveira, com Jonas Bloch, então com gente... O Jonas Bloch eu me lembro. Com gente forte, digamos assim, né? Que isso é para um ator... O Zé Wilker. Né? O Zé Wilker eu não peguei, mas o Paulo Outram e o Antunes Filho, para mim, foi bem marcante, né? De subir ao palco e ficar falando e o Paulo Outram te julgando, digamos assim, né? Interessante. E um outro momento também muito importante foi quando eu fiz São Francisco de Assis, em Canindé, né? Então foi um espetáculo muito grande. Durante 4 anos eu fiz o São Francisco. Por conta do São Francisco, eu me admirei com a figura do homem Francisco, né? Viajei para a Itália, fui conhecer Assis, me identifiquei como ator também, e lá recebi um convite, fiquei o dia inteiro lá com os franciscanos e tal. Então isso para mim foi muito marcante. E, obviamente, atualmente, né, depois de muito tempo sem fazer teatro, eu me vejo muito emocionado também, né, com colegas do mundo do direito também. Porque tem tu, a Márcia, a Manuela, o Ricardo, o Rafael, que é juiz de direito, né, inclusive. E uma peça fantástica, né, e, obviamente, devemos muito isso à união do grupo e, obviamente, à direção do Iroldo Serra, que teve uma sensibilidade incrível de deixar até muita vontade, né, digamos assim, o elenco nesse processo de construção das personagens em si. Então, houve um trabalho muito grande de leitura intensa, né, de propostas. E o elenco, hoje, já que a gente citou o núcleo, né, vamos citar todo o elenco, né? Então, o delegado, inclusive, apresentador de televisão, multifacetado, né, o Amenhotep, nesse sentido. Nós temos também o Aruba, que é o Paulo César Cândido, que é o Paulo César Cândido, que já vai fazer muito tempo que faz parte da Comédia Cearense também. Temos... Luiz Costa faz o Werner, o repórter, o Amado Batista. O Amado Batista. Temos o Amado Ribeiro. Temos Amado Batista. É verdade. Tem a viúva, que é a Érica, né? Excelente
A vizinha, que é a Nathalie Lima. A Nathalie. Maravilhosa. O Rafael, que faz o Werneck, que é um colega de trabalho. Um colega de trabalho, de trabalho do Guarandi, né? Nesse sentido. E quem mais? O Rayan, que faz o morto, Rayan e a faz o iluminação morto e a ao mesmo iluminação. tempo. Quando ele não está morto, ele está iluminando. E não podemos deixar de mencionar a nossa salva-vidas atrás do palco, que a gente sempre tem que ter, que é a Cíntia, a nossa camareira, né? Me salvou que agora, é fantástico, né? Que o vestido não subiu, o zíper não subiu na última cena. E ninguém sabia, ninguém nota. Tem não... coisas no teatro que são interessantes, né? Não... Tem coisas no teatro que... Foi aquele Deus nos acuda, e de repente ela pegou um saco de alfinete de segurança e fechou o vestido todinho, e eu entrei no palco como se nada tivesse acontecido. Acontece erros toda. Né? Acontece a deixa, né? A gente esquece a deixa. Às vezes tem uma palavra X, né? Que o ator, muitas vezes, a atriz pega depois de ter terminado a palavra, mas aí às vezes você está com aquele texto tão na mente, na vivência, que já se torna orgânico. E você ali em cima, de fato, parece algo que é, assim, retórica, mas não é, que de fato lá em cima eu não sou mais o Roberto, né? Pelo menos eu não me sinto como o tal, né? E aí naquele momento eu sou o Arandi. Então aquele texto já está tão orgânico em mim que de repente a Márcia ou esqueceu uma fala ou colocou uma palavra a mais que pouco importa. Pelo sentimento a gente vai... E às vezes é até melhor do que o que estava no momento. Então tem muito disso. Tem coisas que, por exemplo, o vestido dela rompeu na última apresentação e era para ela entrar em cena, ela não entrou e eu fiquei muito tempo lá. Mas eu aproveitei aquele espaço e disse, não, está demorando na minha cabeça. Não, está demorando que deve ter acontecido alguma coisa. E eu aproveitei para externar a minha solidão que estou ali. Aí eu comecei a passar a mão na cabeça. Ficou bem bonito. E assim, nesse momento... Salvou, né? Sim. Nesse momento é que a diferença desse espetáculo com a trilha sonora do Ricardo é que sabe? Sim. Que assim, toda a costura, você participou... Toda a costura, então assim, a gente assumiu uns riscos. O Iroldo assumiu uns riscos de direção, por exemplo. Você vê a gente se movimentar naquela luz de penumbra e sair do palco. Sim. Isso não é comum. O comum é você fazer o blackout, todo mundo sai e aparece a outra cena. Mas o público fica vendo a gente o tempo inteiro se movimentar ao som da música, sabe? Então, assim, ficou de uma beleza cênica, eu achei isso. Então, assim, quando foi sábado agora... que a música entrou e ele ficou, o espectador olha como uma cena verdadeira que aparece no espetáculo, né? Interessante. A trilha, como é que chama que o Ricardo faz? É uma trilha. A trilha. Muda, deve mudar, né? Muda. É porque ele vai interpretando aqueles momentos. É muito parecido, né? Mas ele que vai dando com o sentimento dele. Ele junto. É como se a música falasse junto com o espetáculo. Porque nesse momento aí que tu ficou balançando a cabeça, não estava no script. Não. Aí ele teve que... Aí ele entra junto. Né? Ele constrói o ambiente. Foi muito massa. Eu encontrei com ele no Expo Direito e tudo mais, ele estava ali. Esse cara foi muito legal, porque geralmente nessas peças de teatro, a trilha sonora, nos musicais, tá lá dentro, você não vê, né? E aqui você vê o cara no palco acompanhando, não sei o que. Outra coisa, a trilha sonora é assim, termina a fala, entra a música. A música entra no intervalo, mas não é assim que acontece. Eu não sou a pessoa que... Às vezes eu falo, ele faz... Aí eu mudo. Infelizmente eu não sou o cara que mais frequenta teatro, frequento bem, mas eu nunca tinha visto isso, não. Não, digamos assim, uma ousadia. A gente realmente não vê isso, não. Isso não é comum. Não, isso não é comum. Eu nunca vi. Não é comum porque para funcionar como funciona daquele jeito precisa de muita experiência. Foi de direção e do músico para uma ousadia do diretor, do Iroldo. E do Ricardo Topassi também, né? Do Iroldo teve essa ousadia e o Ricardo Topassi ao vivo. Outra coisa, vocês ensaiaram incansavelmente, e ele estava nos ensaios? A gente passou 2 ensaios com ele, que foram os mais próximos. Isso. Para ele poder... A gente gravou alguns ensaios, só gravado, para ele ver em casa. Aí ele estudou a peça em casa, ele viu os momentos maior pico de emoção, digamos assim, aí ele fez
um desenho de como mais ou menos ele... Já foram 3 apresentações. Só falta mais uma. Falta mais uma, mas já soubemos... Soubemos agora sábado que vai ter sábado que um espetáculo extra. Tivemos uma proposta de mais um espetáculo em junho. Pois o Beijo no Asfalto é todo sábado do mês de junho, do mês de maio. Esse sábado agora tem. O último espetáculo. Teoricamente seria da temporada, o último. Né, mas parece que vai ter um no dia 14. Vai ter uma sessão extra, que a gente chama, porque muitos espectadores tentaram comprar, não conseguiram. E assim, tipo, dar uma oportunidade, já que é um elenco, são 11 pessoas, mais o músico, mais direção, montar isso depois, reunir todo mundo, eu acho. E você falou uma coisa interessante que eu me lembrei agora, que assim, as nossos filhos, né? Ensaio 6 meses para ter um dia de apresentação. E isso, entre aspas, é um mal que não acontece só em escola, né? Mas no teatro também. Então, muitas vezes, os grupos de teatro ensaiam, e às vezes conseguem 2 pautas ou 3 pautas num equipamento arquitetônico bom, né? E isso é terrível para o mundo artístico em si e para o público que não tem acesso também, né? Então, quando você tem um elenco... Vou puxar a sardinha. Pode puxar, né? Pode puxar. Quando você tem um elenco que está muito bem preparado, um elenco muito bem dirigido, então um espetáculo bem montado, né? Com um trabalho artístico, musical, com cenografia perfeitinho. Se você tem a possibilidade de apresentar mais uma vez e tem demanda para isso, poxa, né? Esse negócio da demanda, Márcia, a gente estava conversando aqui, que evidentemente são 11 atores. Sim. Na verdade, o elenco é o grupo de atores ou engloba quem está por trás também? Não, o elenco são os atores. O grupo é 11 atores, mais o diretor, mais a camareira, mais a iluminação. E tudo mais o músico, né? São as 15 pessoas. Mais ou menos 15 pessoas, né? Então... E são pessoas que já são conhecidas em Fortaleza e tudo mais. Todos, né? Todos. Felizmente, o elenco ele é muito maduro, assim, muito bem... Então, é fácil lotar um espetáculo porque os amigos vão, né? Não, né? Assim não, também não. Mas assim, 200, e por mais que seja 280 pessoas... É fácil lotar a estreia, mas exato, isso que eu queria dizer. A estreia é muito... Assim, na estreia você vai, uma apresentação e tal. Mas a partir da segunda deve ter uma graça maior, porque já não são os amigos. Não. Já é a galera que consome teatro. Por mais que é legal os amigos estarem lá, é muito legal também você tocar outras pessoas. Você tem isso? Sem dúvida. Tanto que, acho que foi no último apresentação. Agora, lembra que tinha o pessoal do IFCE? Pronto, levanta. Quem veio aqui pela rede social? Aí tem gente que levantou. Quem veio aqui pelo boca a boca? Muita gente falou. Né? Quem veio aqui pelos meios de comunicação? Quem veio aqui pelos amigos? Então, e no os amigos já eram você lembra? poucos. Tinha muita gente da cena teatral. Sim. Muitos atores. Sim. Que foram para ver teatro mesmo. Né? Ali não é a coisa de meu amigo, é por isso que ele vai, não. Isso. Tinham diretores, tinham atores consagrados, tinham alunos de teatro. E é importante então, dizer assim, que nossa escola de teatro, né, a Academia de Cearense de Teatro, digamos assim, é muito conhecida no Brasil. Né? Então, nós temos excelentes atrizes e atores que estão nos grupos de teatro e fazendo, inclusive, a indústria do audiovisual, que são bem conhecidos, né, nesse sentido. Quando fala que é atriz ou ator do Ceará, as pessoas já olham com outros olhos. Porque eu vejo o seguinte, deve ser... eu sou advogado, né, sou advogado criminalista e atuo no Tribunal do Júri. E quando a gente pega uma causa mais famosa, aí no dia do júri tá cheio de gente, a gente se sente bem, sabe? Sim. Imagina. Né? Eu fico imaginando que o jogador de futebol não quer jogar no estádio vazio. Um ator não quer, não quer interpretar num teatro, né? Eu acho que o cara, quando vai no cinema, ele quer que o cinema esteja lotado. Então, é o combustível, né? Não? E outra coisa, e mais legal que eu digo, é mais legal saber que são outras pessoas que não são as suas relações. Está chegando num público que não é só aquele próximo a gente, não. Sem dúvida. Né? A gente vai o quê? Vai para uma média de quase 1.000 ingressos vendidos uma temporada. E não são ingressos baratos. Não são. Né? Para montar um espetáculo desse. Exato. Não é a coisa mais cara. Tá quanto mesmo?
Não, o nosso é 50 a inteira e 25 a meia. Não, acho que é 60, não? Não, é 50. 50. Eu não sei. Certeza absoluta. Confesso que eu não sei. Enfim, o fato é que teatro não é barato, né? Os Não, amigos, não é. né? Um casal gasta R$100, depois se quiser comer alguma coisa, é uma noite que sai assim, não é uma coisa barata, né? Mas ao mesmo tempo, agora Vai. você hoje vai para um barzinho com um amigo, você toma, sei lá, quem gosta de uma cerveja, toma ali 2, 3, não sei o quê, vai embora 150, R$200 brincando ali, né? E você assistiu... A gente que o diga, né? Você assistiu um conteúdo de qualidade que você vai sair ali. Quem assiste essa peça, né, não sai impune, digamos assim. Sai né? não. Essa especialmente, mexe, porque até hoje existe uma discussão sobre determinadas coisas. O Roberto pensa a mesma coisa, a Márcia também, mas tem gente que pensa que é outra coisa, né? Não, lá na mesa, lá em casa, quando começa, aí o pessoal diz, não, Arandi, ele conhecia aquele rapaz antes. Eu digo, gente, ele não conhecia. Não conhecia. Pra mim não conhecia. E é um texto da década de 60, né? E fala sobre diversos assuntos que está muito em voga nos dias de hoje. Né? Você falar sobre machismo, misoginia, sobre abuso violência de autoridade, policial, sobre fake news, né? Que é o papel que a imprensa exerce, homofobia, como impacta né? na reputação de alguém, né? Na imagem e atributo de alguém, né? Sobre a hipocrisia social, sobre estrutura familiar, né? E ainda tem, vamos dizer assim, uma simbologia, o beijo no asfalto. O beijo é algo que traz um pouco da pureza e ao mesmo tempo do eros, né? E o asfalto é a concretude, né? Algo do cruel, do duro, do mundo objetivo. Então, Nelson Rodrigues é um gênio, de fato, né? Tu conhecia o texto, não? Não, eu li uma vez, mas muito en passant, e assisti as duas versões do filme, que na verdade tem 3, né? Mas eu só assisti 2. A primeira versão, que é 1980, que é a mais conhecida de todas, que é do Bruno Barreto. Que é o do Tarcísio Meira, Neila Torraca, Cristiane Torlone, né? E a Lídia Bronde. E a de 2018, muito recente, que é do Murilo Benício. Isso mesmo. Que tem Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, inclusive, o negro faz o papel do Arandi. Do Arandi. Eu vi flashes no YouTube. E a Fernanda Montenegro trabalha, né? Isso. A Fernanda Montenegro é o quê? Na montagem, ela faz, na verdade, a leitura. Ela faz a leitura. E como se fosse a fofoqueira. Isso. Né? Ela vai fazendo comentários sobre a leitura. É isso. 2018, é? 2018. Em preto e branco. Preto e branco. É preto e branco? É em preto e branco. Mas muito bom. Ele mistura. Muito bonito. Ele mistura como filme mesmo e ora eles estão fazendo uma leitura dramática na mesa. Na mesa. É porque, na verdade, eu vi só cortes. Isso. Eu não entendi direito. Isso. Mas o filme todo é assim. Uma hora estão na mesa discutindo o texto, outra hora é o filme mesmo. Agora, o que eu achei interessante é que na versão do Tarcísio Meira e do Neila Torraca, aquela cena final é no meio da rua, né? Atenção? Sim. Fica assim. Na verdade, eu só vi aquela cena, né, para comparar com a de vocês. Sim. A gente gostou mais da nossa. Eu gostei mais do que da do Neila Torraca. Pois é, eu juro por Deus. Eu particularmente também. Porque eu achei que o Iroldo, né, fez uma leitura fantástica. Né, na direção. Eu não posso nem dar spoiler, porque pode ser gente que vai assistir, mas tem 2 partes na peça que são bem interessantes, né, em relação a esse beijo no asfalto. Eu estava conversando. Eu falei do negócio que eu achava que era uma comédia. Sim, falou. Que eu estava achando que comédia cearense seria uma produção, levado para comédia, seria um roteiro, né? Mas acaba que não foi. Então quer dizer que está lotando. Você foi preparado para assistir uma comédia mesmo e quando começou, você era um drama mesmo. Né? Era um drama mesmo. Aí, apesar da plateia rir um pouco do meu personagem. Mas o único personagem que ri é o meu, né? Pela dualidade, no né? No começo eu fiquei sem entender. Quando eles riam, eu digo, bom, se estão rindo, estão gostando, então vamos... Mas é interessante. Né? Mas porque... eu não coloco nenhuma
nenhum tom na minha interpretação que estimule. Eu sei, Não. o teu objetivo não é fazer rir, mas Não, sai, no meu objetivo não é esse. Mas as pessoas, elas ficam tão surpresas com esse temperamento assim atrevido, né? Que ele meio, só e meio sonsa. é também, atrevida, né? É, Sonsa, né? É. E ela vai dar Mas uma... engraçado, eu achei que eu achei que ela tinha uma ingenuidade. Mas é pra ter, ela é muito jovem, né? Uma ingenuidade. Mas depois Ainda eu descobri bem. que é mais sonsice. Então, Ou não, do- né? Sim, enfim. seguindo a linha do Nelson Rodrigues, bonitinha, mais ordinária. E tem umas pessoas que chegam pra mim e dizem assim, olha, eu tive tanta raiva de ti, mas eu adorei. Eu adorei. A Caterine. Raiva. A Caterine. Sabe? A nossa diretora assim, ficou com ódio de ti. Foi com A Liana me foi. Então foi. deu certo, Deu né? certo, é. Eu tirei dela uma raiva, né? Isso é legal, né? Porque Isso é assim, massa. o teatro é bacana, Amanda, por isso, porque assim, a plateia é que você apresenta de um dia, mesmo jeito, mas a plateia sente de uma forma. Muda muito. E no outra semana a plateia reage completamente diferente à proposta. Aí parece engraçado isso, né? A sábado a gente É. comentou, eles estão tão em silêncio, lembra? É, Eles estão tão em silêncio, estão tão concentrados. é. Né? Mas tu não acha que também não tem a ver com a interpretação de vocês, que num dia foi diferente? Porque acontece Às vezes com você, né? mas às vezes não. Mas é porque a plateia, como cada um de nós, leva consigo muito do que aprendeu de, sei lá, de formação, moral, educação. Então Entendi. traz já pré-estabelecido determinadas verdades. E na hora que é Sei. interpretado, aquilo choca ou não, né? Então, a cena da Márcia é um personagem realmente bem provocativo, bem provocadora nesse sentido. Então, ou a pessoa ri, ou fica com raiva. Com raiva, né? Eu não fico com raiva nenhuma. Não, né? Eu dei um mau valor à Dália. Eu achei A Dália é massa. ótima. A Dália é um personagem realmente maravilhoso A mesmo. Dália é ótima. E eu achei estranho a virada que a Selminha dá. Isso. Ela Sim. parecia muito parceira. Sim, Ela Isso. parece sim. parceira até um momento e tudo mais e Exato. tal. Depois ela abandona, né? A É. gente discute muito isso. Isso aqui é o Nelson. Essa aí Esse é o a Nelson assinatura do Rodrigues. Nelson Rodrigues, né? Era um amor tão grande, que ela sente, de repente, Pois é. escorre pelos dedos por um É. comentário, entende? Por um julgamento da sociedade. Que é o que o Nelson bate, Ela não né? quer mais ir nem É. vê-lo, As sabe? hipocrisias. Assim, não valeu estruturas nada do que familiares, viveram juntos. Não Exatamente. valeu nada. Que ela enaltece, inclusive quando ela é interrogada, ela enaltece a virilidade A do marido, verdade, né? Que ele está sempre junto, presente. E lá na frente ela já diz, não, mas ele tem umas coisas me Tem afeminadas. umas coisinhas, né, que eu nunca contei. Eu olhava, mas eu nunca contei. Eu acho ali que não ficou. Não tem. Não sei se é uma falha ou se é uma escolha e tudo mais. Não teve um porquê, tá entendendo? Não é Não, pra ter. é proposital. É mesmo. ter, né? proposital. É para É mostrar. exatamente para você ver que É para mostrar exatamente isso, né? Como e até um questionamento da família, né? É. Como muitas vezes algumas famílias podem ser nossa redenção, mas algumas vezes também pode ser o nosso abismo, né? Então, nas relações familiares, como é que isso se dá? esse comportamento dela é exatamente sobre isso incomoda. que ele quer falar. A Selminha quem faz é para. É a Manuela Manuela. Herói de Queiroz. Barcelona. Divinamente bem. Tá muito bem. É. Você já contracenou com ela em outras vezes? Não. Eu não. Eu sim. Eu Ele fiz já, uma que ele peça era de príncipe. teatro com o Haroldo Serra, né, o grande finado Haroldo Serra, o grande professor Haroldo Serra, que é um texto do Mauro Razzi, A Mente Capta, que eles inclusive vão montar agora novamente, né? Vão montar ou já teve? Não, Já teve, teve e há eles pouco vão tempo, fazer eles mais vão- uma apresentação E da aí, Mente Capta. na década de 90, né, eu fiz com a Manuela essa peça lá no Teatro Arena. Isso. A Dona Iramisa Serra, eu, Ari Era Sherlock, psicanalista, né? a Manuela, Silvana Salles, enfim, um elenco bacana Eu também. alternava, né? Eu fazia uma protagonista, ela fazia outra. Isso. Enquanto eu estava ensaiando, ela estava em palco. E aí a gente alternava. E como é que é a química entre os atores? Boa? Não rola estresse, não? A gente até estava A gente conversando até comentou sobre que, isso, né? sinceramente, Como esse assim, elenco... não precisamos Não. enaltecer sem necessidade, digamos assim, mas esse elenco
Acho que desde o primeiro momento que começamos a ler o texto na mesa, Elenco maduro. Além do respeito Muito grande respeito. ao espaço do outro, uma interação, assim. E o diretor também, ele é muito... Ele é muito calmo, mas ele é muito... Ele olha e diz assim, ator não corrige ator. Para isso é que existe direção. Então, por exemplo, eu faço o meu trabalho, não tá bom, ele não aceita intervenção de nenhum colega diretamente. A intervenção é dele. Então, ele realmente segura a direção de forma que todo mundo fica tranquilo e ninguém emite nenhum comentário, nem... E não é que nós ficamos fechados a críticas, não, né? Muitas vezes a gente pede aos amigos do elenco, tanto que eu gosto muito quando, Roberto, que tal naquela cena tu fazer assim, tu não acha A gente faz muito isso. Propostas, né? E o que tu acha que ele está sentindo nesse momento? Todo mundo que não está em cena, a gente sente uma torcida mesmo para que lá na frente esteja tudo bem. Teve uma cena que eu passei repetidas vezes com vocês até chegar na entonação que eu queria, não sei se você lembra. Sim, sim. Que eu voltava e dizia, olha, não é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Tá errado. E aí eles, depois vamos dizer de novo. Aí eles diziam assim, não, tenta fazer assim, até que saiu mais ou menos como... Se existisse uma filmagem dos bastidores, é muito legal. Para quem não vê, é muito interessante para você ver como... Aliás, vocês deviam fazer isso aí, fazer como existe abraço make fora da off, cena. Né? Cara, make off, né? Você foi muito bem nessa, não sei o quê. Todo fulano, mundo vai vibra lá, muito. tua cena, fica lá não sei onde. Olha lá, cadê tua roupa? O time é muito importante. Todo mundo muito atento com... É um texto muito cheio de entrecortes. Sim, não, você, aqui, agora, tá, pega. Então, o time das falas precisa ser perfeito. Por isso que ninguém está preocupado... Senão não funciona, não funciona. Ninguém está preocupado somente na sua cena. Né? Você quer que a do colega fique ótima também, exatamente por tempo. É porque no final das contas, se todos ficam boa, o contexto fica legal e tal. Porque o roteiro, ele vem, a Márcia estava me dizendo, né? Vem bem direitinho, diz inclusive a emoção que você tem que retratar. Ele está falando das rubricas. Das rubricas e não sei o que e tal. Na hora que vocês estão no palco, quantos % vocês conseguem dizer exatamente como está lá? Porque eu fico imaginando, se eu fosse ator, eu não consigo decorar esse negócio aqui. A gente tem que dizer 100%. Tem que dizer. 100%? Tem que dizer. É 100%? Acho que 99,9%. Uma besteirinha aqui, outra ali. Mas... E pior que quando a gente diz que não é o igual, a gente, na hora, percebe que não falou. Então tem que decorar. Tem que decorar. Mas é como eu te disse, assim, antes nos bastidores. Porque o processo de uma peça de teatro, pelo menos uma peça de teatro profissional mesmo, né, perpassa primeiro numa leitura de texto em mesa. Isso são várias vezes, vários dias. Então você não decora, você incorpora. Não, então, aí você vai lendo, você começa a entender, por exemplo, a personalidade, o caráter, né, da tua personagem. Então o Arandi, ele é assim porque ele é assim, assado. A gente vai começando a estudar construir por que ele disse aquilo, por que ele disse assim, porque você vai começando a entender até a cadência da fala dele, ou como ele vai se sentindo. E aí, aquilo ali depois, quando você começa a ensaiar sem um texto, vai chegando um momento que é tão orgânico que você já não está mais nem lembrando se está decorando o texto. Aquilo já está. Nesse ponto, entendeu? A marcação ajuda muito. Quando o diretor marca, você vai falar essa fala aqui desse local. Quando você chega nesse local, a fala vem. Porque você sabe que naquele lugar, naquela marcação, você tem que dizer aquele texto. É quase como um balé, né? É como um balé. Então, assim, você começa, a gente movimenta para um lugar, tudo que a gente faz ali, tudo está marcado. Nada é por acaso. Nada ali está acontecendo fora do controle da direção. Então, assim, aí eu me aproximo dele às vezes e quando eu olho, ele sabe que ele vai dizer alguma coisa para mim. Fulano, ela não veio, aí eu digo, espera. Porque faz sentido eu dizer assim, espera aí, deixa eu explicar a você o que está acontecendo. Aí ele olha e diz, não vem. Então, assim, tudo está marcado, até a distância,
A onde a gente iluminação, está. a luz, o foco, ó, essa luz Isso, aqui, eu tenho que estar embaixo dessa luz aqui. Isso facilita a Tudo gente tá. decorar e dizer o texto E o público correto. não percebe, né? Porque aquilo vai ficando tão orgânico que você aqui não sabe nem que aquilo é marcação. Por que eu saí daqui e fui ali? Porque a arte está em transformar aquela coisa marcada em algo natural, né? Exatamente. Exatamente. Espontâneo, né? Tem que parecer natural e ser absolutamente controlado, né? Dentro da cena. É muito bom isso. É uma peça sensacional, sinceramente. Não é que eu tenha ficado impressionado, não, porque Sim. chega um momento que, eu volto a dizer, no começo eu fiquei com esse problema, né? Comédia cearense e tudo mais e tal, eu achei que estava, mas depois eu entrei no negócio que eu fiquei lá totalmente dentro daquele personagem, torcendo, não, isso não é desse jeito, isso não é desse jeito, não sei o quê, puto da vida com e a aquele Selminha. plot twist no final é muito massa, né, na peça. Fiquei com raiva da Selminha, porque a Selminha abandonou o Arandi. Pois, engraçado, é a primeira pessoa que me traz, e a gente tinha conversado sobre esse sentimento, dele ficar completamente só. Né? E o amor profundo que ele tem por ela. E ela não ter sido capaz eu achei que ela foi sacana, de sustentar esse amor. E não achei que a Dália fosse tão sonsa assim, não. Ela meio que ela deu a solidariedade que o Arandi precisava. Na realidade, ela pede sempre para a irmã ficar com ele. Ela diz, ele precisa de você. Aí quando ela olha e diz assim, você não vai querer não? Então tá, meu bem. Sinto muito. Nela. E aí as pessoas gostam, assim, se envolvem com essa trama. O Nelson triangula muito, né? Triangula bastante. Porque, é o pai, as duas filhas. Inclusive dá a entender que o meu personagem tem desejo pela Dália também. É quando fala que veio tomando banho. Tomar banho. Isso. Não fui puro. E ele olha pra ela e diz assim, Dália, faz isso pra mim, Dália, pega água pra mim, Dália. E ela mora na casa deles, né? Traz a água, você é um anjo, e vai embora, vai embora. Você é um anjo. Por que você vai embora? Dália, eu senti tanta falta de você. Não, mas eu acho que ela trata ela como se fosse uma governanta. A gente também viu assim isso. Como a irmã mais velha. Ele gosta muito dela, mas... É como aquela irmã mais nova que tá ali, porque a irmã mais velha casou e ela tá ali como a irmã solteira que cuida da casa. Também tem isso. Isso também é um retrato de época, ao mesmo tempo né? tem isso, tem ele vendo ela no banheiro, né? Ele vê ela pelo banho, vê ela nua, tomando banho. Aí ele depois diz que ela, sentiu aquilo e tudo sentiu mais. Vontade, é aquela coisa assim... É uma triangulação o tempo inteiro ali. É difícil definir as coisas ali. Acho que nem o Nelson Rodrigues. Mas a vida não tem essas definições, né? Também. Ele traz isso, né? E o Nelson traz outra provocação interessante do texto, que é assim, porque o atropelamento, né, do rapaz acontece quando o meu personagem, Arandi, está no centro da cidade com o pai da Selminha, né, o meu sogro, e eles estão indo para a Caixa Econômica para penhorar uma joia para quê? Para ter um dinheiro para fazer o aborto da Selminha. Né? Então tem essa discussão aí sobre o aborto na peça, que o Nelson coloca de forma proposital. Né? E a fala da Selminha é por quê? Não, é porque se eu tiver um neném agora, que eu vou criar barriga, aí vai ele não vai mais gostar de mim e vai com acabar barriga, a nossa lua de mel, que está sendo tão boa, porque ele está sempre presente. Ele não gosta de mulher com barriga, ele não gosta... É um texto interessantíssimo, texto bom. Muito bom mesmo. Muito legal mesmo. Eu estou muito, muito feliz de ter podido fazer isso, sabe? De estar podendo fazer isso. De quem foi a ideia? Foi nossa. Foi dela e da Manuela, né? Foi, inicialmente. O Iroldo comentou, a gente estava gravando um curta-metragem, e aí o Iroldo comentou da Manuela, da Maria Bacelar, o curta-metragem, fazendo a protagonista, e ele foi chamado para fazer um personagem. Aí ele olhou para mim, para a Manuela, e disse, eu queria muito ler Nelson Rodrigues. Aí nós olhamos uma para outra e disse assim, pois vai ler. E aí nós começamos a fazer essa movimentação. Isso foi no final de 2024? Isso foi em junho de 2024. Vai fazer um ano. Um ano entre lidas. Nascida da ideia, da ideia até a casa lotada. Nós estamos completando um ano nesse projeto. E para terminar aqui,
como é que foi a sensação da estreia? Como é que vocês estavam? Como é que vocês estavam? Mas é indescritível, né? Porque assim, você está longe dos palcos já há algum tempo, né? E você, obviamente, você passou por todo o processo de ensaio, de leitura, você internamente sabe que está pronto, mas você tem aquela consciência corporal que você não tinha antes, você tem uma maturidade que você já não tinha antes, trazia um certo conforto e ao mesmo tempo o frisson, né, como um menino, né, um adolescente, né? Essa foi a minha sensação. Então é excelente e talvez isso tenha sido ótimo para que o espetáculo fosse bom, porque até a gente fala que quando um ator está muito seguro em cena, acho até que no mundo jurídico também, quando a gente vai fazer uma sustentação oral, se você está se achando muito pronto, não sei o quê, aí é que você pode botar os pés pelas mãos, né? Então, quando você entra um pouco nervoso e um pouco aquela adrenalina, é que você funciona, né? Então, acho que isso foi muito bom, né? Muito bom. E tu, Márcia? Eu fiquei brechando, né? As pessoas entrando e lotando. Eu disse, gente, isso é real. Isso realmente vai acontecer. Esse teatro está lotado e depois de 30 anos eu vou estrear Nelson Rodrigues na minha terra, na minha cidade, com os meus filhos, né, os meus amigos, as pessoas do teatro. Eu vou me expor, porque a gente termina que a gente faz uma exposição de algo que as pessoas não estão esperando, um eu que as pessoas já tinham esquecido ou não imaginavam que ainda houvesse, né? E eu me lembro de ficar olhando as pessoas chegando e quando deu o terceiro toque, né, que dá 1, dá 2, e eu dizia assim, vai acontecer mesmo, isso é real, a gente vai entrar em cena. Foi assim, no final, quando terminou, eu olhei e disse assim, gente, a gente fez, aí todo mundo, a gente fez, a gente conseguiu, foi lindo. E para terminar mesmo, quando é que termina essa sensação? Na hora que entra no palco ou demora alguns minutinhos? Esse nervosismo? Eu vou dormir com ela. Não. Esse nervosismo da hora que abre as cortinas, né? Vocês passam quanto tempo ainda para se adaptar? Não, quando a gente está no palco, aí naquele momento, assim, pelo menos para mim, aí eu já sou o Arandi. Imediatamente? Passa. Imediatamente? Eu já sou o Arandi. Não, ela tá ligada ali, mas não é mais consciente. Entendi. Né? Aí já é como a máquina que tá funcionando. Então, a máquina está funcionando. Na hora que você vê que está rodando, o espetáculo está acontecendo, as pessoas estão entrando e que o público não está se mexendo, não está pegando, não está falando. Tá focado, né? Aí você vê, tá acontecendo, aí o medo passa. No dia 10 que eu fui, foi desse jeito. A gente totalmente muito concentrado, uma risadazinha, outra, aqui, outra ali, mas eu não vi ninguém pegar em telefone, ninguém nada, sabe? As pessoas olhando pro espetáculo. Então isso deixa você tranquilo, que tá seguro e tá correndo bem, aí o medo passa. Passa mesmo. Legal. Nossa, obrigado por você ter aceito. Meu amigo, eu fico muito honrada de estar aqui. Que legal que vocês gostaram, que vocês vieram. Queria muito honrada falar sobre mesmo, essa peça. muito honrada. E, enfim, falei... De voltar para a minha faculdade, né? Que eu ia sair daqui para ser atriz e eu estou voltando dizendo, olha, eu sou atriz e sou advogada também, e deu tudo certo. Né? Convida a galera. Falar para os alunos, alunas, os profissionais, colegas do direito, né? Você que acompanha a Unifor, você é aluno da Unifor, profissional da Unifor. Esse podcast tem assim, um alcance enorme de outras pessoas que não só do mundo jurídico. Só né? curte muito. Então, dentro desse miolo de pote, que a gente seja mais um ingrediente, digamos assim, bom, e que vocês possam assistir a gente próximo sábado. Só tem mais esse sábado, gente. Os ingressos estão quase esgotando. O Teatro Nadir Papo Saboia, você pode acessar a plataforma Simpla. Entra no Simpla, tem meia para idoso, tem meia para estudante. Isso. Não deixe para comprar de última hora, porque está esgotando. Vão ver, porque vale a pena. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, terminamos mais um Miolo de Podcast, um podcast original da TV Unifor, que é transmitido diretamente dos estúdios da TV Unifor, aqui dentro da Universidade de Fortaleza. Miolo de Pote, lembrando aqui que é com o trabalho dos cinegrafistas Emerson Ferreira e Robson Barbosa e Marcelo Falcão.
criação, produção e direção do núcleo de podcast da Unifor, formado por Beatriz Barros, Matheus Pinheiro, João Pedro Moreira, Luísa Cardoso, Isabela Fortaleza e Samuel Por Deus, sob orientação dos professores Ana Paula Farias e Max Eluardi, coordenação técnica de Hélio Johnny, secretária executiva Tamires Andrade, direção Max Eluardi, diretoria comercial, comunicação e marketing da nossa Ana Quezado e reitor Randall Martins Pompeu. Semana que vem a gente volta com mais um papo massa com gente fina, elegante e sincera. Fortalece aí.